Olá, estamos começando o Milênio Notícias. Hoje é 16 de janeiro de 2015, uma sexta-feira. Veja os destaques desta edição. Como fazer a declaração do imposto de renda. Queda de cabelo em mulheres. Mudança na contribuição do INSS. Quadrilha habilitava chips de celulares. Entrevista com o padre Ivo. E ainda, cesta básica tem reajuste de preços. É só um instante e já voltamos. Boa tarde. O Centro de Operações Especiais da Polícia apreende cerca de 1.500 chips de celulares já liberados. Cerca de 1.500 chips de celulares, a maioria já registrada em CPFs de terceiros, foram apreendidos na operação do Centro de Operações Policiais Especiais nesta segunda-feira. Durante uma coletiva de imprensa na tarde de hoje, o delegado do COP falou como a quadrilha agia. Qualquer pessoa que chegasse para comprar isso daqui, eles perguntavam, você tem um CPF ou precisa de um CPF? Caso precisasse de um CPF, entrava em contato com seus superiores, eles já passavam o CPF e entregavam o chip já cadastrado. Cada um buscava um jeito de conseguir esses CPFs. Uns conseguiam pela internet. Teve uma autuada que ela trabalhou anteriormente em outra empresa de telefonia, então ela pegou essa carteira de clientes e levou para essa empresa para começar a cadastrar esses CPFs. Segundo o secretário de Segurança, Fernando Francischini, o trabalho da polícia vai ser intensificado no estado. Nós tivemos uma reunião de trabalho da inteligência da Secretaria de Segurança do Paraná com a inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. O nosso planejamento é de incorporar outras secretarias de segurança do país nessa nossa iniciativa conjunta e devemos estar agora com as equipes juntas trabalhando num projeto que possa ser levado ao governo federal para que esse centro tenha policiais do Paraná, policiais do Rio de Janeiro, policiais federais e possa ser estendido para outras secretarias. Entendo que é muito mais inteligente, muito mais racional trabalhar na repressão do tráfico de armas, drogas e principalmente munição nos locais de entrada do que efetivamente nos grandes centros, onde o risco e a racionalidade é muito menor. Fique atento com as ligações suspeitas e, em caso de dúvidas, entre em contato com a sua operadora. Diversos fatores levam ao aumento da queda de cabelo em mulheres. O cabelo é a moldura do rosto da mulher, símbolo do charme feminino. E é por isso que a queda dos fios causa tanto pavor, mexe com a autoestima. Só que os dados preocupam. O número de mulheres com problemas capilares nos últimos 10 anos vem crescendo. No consultório desta médica, a queixa por parte das pacientes aumentou 30%. O que a gente tem visto é um número maior de mulheres com uma rarefação progressiva dos cabelos ou uma queda mais acentuada, muitas vezes também por algum desastre em algum procedimento químico que a mulher vai fazer. Mas será que é possível evitar a queda de cabelo? Segundo especialistas, cair um pouco de cabelo durante a escovação, por exemplo, é normal. Mas se o volume aumentar, é preciso ficar atento. Se você percebe que esse normal não está normal, que está caindo muito mais, então é hora de procurar o dermatologista, porque a gente sabe que existem até causas internas de queda. A dona deste salão percebeu a necessidade de oferecer às clientes um tratamento contra a queda de cabelo e investiu na terapia capilar. A gente observou que existe uma carência muito grande, né, no mercado. E a queixa começa dos familiares mesmo, né? Por que meu cabelo está caindo? Eu engravidei, por que meu cabelo está caindo tanto agora no pós-gravidez? O que eu faço para evitar? Então, essa carência, essa procura das pessoas é que despertou na gente a necessidade de ter algumas respostas. Com a ajuda de um scanner, o terapeuta capilar faz uma avaliação do couro cabeludo. Assim, é possível diagnosticar a causa da queda e definir o melhor tratamento. A gente pode descobrir tipos de queda, como queda por alopécia, excesso de oleosidade, caspa seborreica, queda por química ou tração química, né? Vários tipos de problemas são detectados através do diagnóstico com scanner. Se precisar, procure o terapeuta capilar. E já estão valendo as novas regras de pensão por morte. Mirko Folli tem uma condenação na Itália, 10 anos e 7 meses de prisão. Mas estava em Pernambuco desde 2004, com visto permanente de trabalho.
Ele foi preso em casa. Agora, o Supremo Tribunal Federal deve julgar o pedido de extradição feito pelo governo italiano. Já estão em vigor as novas regras de concessão de pensão por morte. A legislação não estabelecia um prazo mínimo de união para ter direito ao benefício. Mas, a partir de agora, só recebe a pensão quem tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. E o dependente que for condenado pela morte do segurado também não vai poder receber a pensão. As mudanças não afetam quem já recebe o benefício. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou o aumento de 14,21% nas tarifas de embarque, pouso e permanência. O reajuste vale para voos domésticos e internacionais nos 60 aeroportos administrados pela Infraero. As tarifas de conexão sobem 7,62% e de armazenagem e transporte de carga 19,28%. Os reajustes entram em vigor em 30 dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a produção e venda de medicamentos à base de canabidiol, uma substância derivada da maconha. Estudos científicos apontam que ele é eficaz no tratamento de diversas doenças neurológicas, como epilepsia. A comercialização vai ser controlada. Caixa preta da aeronave da AirAsian começam a ser analisadas. E os peritos começaram a analisar os dados das 2 caixas pretas resgatadas esta semana. Eles tentam descobrir as causas do acidente que provocou a morte de 162 pessoas. Até agora, 48 corpos foram resgatados. Pessoas se reuniram no Sri Lanka, na Ásia, para a missa de canonização do primeiro santo do país, celebrada pelo Papa Francisco. Nascido na Índia no século XVII, o padre católico Joseph Vaz se disfarçava de mendigo para fugir da colonização holandesa e assim pregar o catolicismo. O Reino Unido amanheceu coberto de neve nesta quarta-feira. Por causa da tempestade, as autoridades interditaram o tráfego em algumas estradas. Mais de 200 escolas não funcionaram em cidades da Escócia, País de Gales e Irlanda. O mau tempo deve continuar até o fim de semana. Veja as principais notícias que ganharam destaques nos jornais de nossas cidades. Este é o destaque do jornal O Iguaçu. Doações de sangue são requisitadas. Estoque de sangue está baixo. Doações precisam ser realizadas. Estes são os destaques do jornal O Comércio. Bombeiros alertam para temporais de verão. E traficante é preso com mais de meio quilo de maconha. Você está pensando em abrir uma empresa? Então veja algumas dicas. As ofertas de aluguel são muitas, mas esse é apenas um dos muitos passos no longo e difícil caminho para quem pretende ter o próprio negócio. 20% dos empreendimentos mal conseguem chegar aos 2 anos de vida. Às vezes ele tem todo um conhecimento técnico muito bem desenvolvido, mas na hora que ele vai administrar o negócio, aí ele tem que pensar em finanças, em marketing, em produção, em pessoas, na coordenação toda do trabalho. E aí, ao longo dos primeiros anos, ele tem dificuldade de administrar e, com isso, ele não consegue sobreviver. O sucesso de um negócio passa pelo bom planejamento, mas também pelas boas ideias. Para alavancar esse restaurante que fica em um ponto fixo da capital, este empresário decidiu também investir em um carro de comidas, que leva na hora do almoço tanto os produtos quanto a marca para diversos pontos da cidade. E a estratégia deu resultado. Acaba que o restaurante itinerante ele vira um outdoor ambulante, né? Além da venda, ele é uma estratégia de divulgação de marca muito boa. E acabou que impactou em 25% no movimento do nosso restaurante fixo. Para se manter no mercado e driblar a concorrência, esta fábrica de produtos esportivos fica de olho nas novidades. A gente participa de feiras, de lançamentos e muito mais a mídia, né? Você tem que ficar de olho no que está acontecendo, o que as pessoas estão usando. Para a empresária, a busca pela qualidade ganha também um reforço importante. A minha meta é humanizar as minhas roupas, sabe? Colocar carinho, me colocar dentro daquela produção. Eu acho que é o diferencial. Então, como eu acredito em energia, vai um pouquinho da minha energia em cada roupa.
Sempre é bom fazer uma avaliação prévia da concorrência e também do local da instalação. Daqui a pouco, Imposto de Renda 2015 e ainda contribuição do INSS para os autônomos. É só um instante e já voltamos. Desde o último dia 3 de novembro de 2014, foi disponibilizado um aplicativo que possibilita iniciar o rascunho da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015, ao longo de todo o ano de 2014, à medida que os fatos vão acontecendo, bem antes do lançamento do programa gerador da Declaração do Imposto de Renda, que ocorrerá agora em março de 2015. No ano passado, a Receita Federal recebeu quase 27 milhões de declarações de imposto de renda à pessoa física dentro do prazo. Em 2015, são esperadas mais de 28 milhões. Esse processo está cada vez mais sendo desburocratizado e um dos passos fundamentais foi a substituição dos formulários em papel e em disquete pela entrega online dos ajustes fiscais. Neste ano, uma ferramenta pode ajudar ainda mais os contribuintes na hora da prestação de contas com o Leão. No site da Receita Federal está disponível para microcomputadores e dispositivos móveis o aplicativo do rascunho da declaração. Karine já está utilizando. Ela achou de fácil compreensão. Antes fazia como todo contribuinte, guardava os comprovantes para lançar diretamente na declaração. Agora pode adiantar os dados, como rendimentos, despesas e bens. Com a Receita liberando o imposto no começo de março, já ali nos primeiros 5 dias é fácil, já consigo entregar essa declaração. Para este contador, o rascunho possibilita que o contribuinte se planeje e também que projete o valor do imposto a pagar. Cleverson avalia que com ele ganha-se tempo no preenchimento da declaração e ainda evita-se cair na malha fina. Isso vai fazer com que a população, os contribuintes, também se reeduquem, né? No sentido de antecipar a declaração de imposto de renda. Vai desafogar um pouco mais, digamos, os escritórios de contabilidade nesse aspecto, né? De fazer com que nós tenhamos já os dados, as informações, de uma forma muito mais rápida, ágil e no tempo, né? No momento adequado. Fique atento! E por falar em impostos, para quem recolhe o INSS como autônomo, o valor teve reajuste. O novo valor do salário mínimo nacional de R$ 788, que foi reajustado no último dia 1º de janeiro, altera o piso salarial do INSS, o que reajusta também o valor das contribuições para quem paga por conta própria. Sobre este assunto, eu converso com a Márcia Luza Solari, técnica do Seguro Social da Gerência Executiva do INSS em Curitiba. Márcia, como deve funcionar essa mudança? Bom, então salientamos aos segurados que fiquem tranquilos, né, que as alterações sim aconteceram a partir do dia 1º de janeiro, onde o salário mínimo sofreu um reajuste, né, foi para R$ 788, o teto máximo da Previdência foi para R$ 4.663,75. Então, esses reajustes, na realidade, serão pagos nos benefícios, índice de reajuste, e também valores de contribuição, as alterações, somente a partir de fevereiro. Quem faz a contribuição na condição de conta própria, por conta própria, vai ter uma alteração então. Quem paga a alíquota de 5%, os donas de casa, vão pagar então um valor de R$ 39,40. Aquela pessoa que paga na alíquota de 11%, ela vai fazer então sua contribuição no valor de R$ 86,68. Aquele segurado que contribui no carnezinho por conta própria, na alíquota de 20%, fará uma contribuição de R$ 157,60. Quem tiver mais dúvidas, como deve proceder? Bom, pelos canais de atendimento da Previdência, telefone 135 ou então pelo site www.previdencia.gov.br. E veja agora a previsão do tempo para hoje e também o nível do rio Iguaçu. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 31 e a mínima poderá atingir os 19 graus. Para sábado, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 32 e a mínima poderá atingir os 18 graus. Para domingo, a provável temperatura máxima prevista será de 31 e a mínima poderá atingir os 16 graus.
Nível do Rio Iguaçu, 3,58 metros. E o grupo de narcóticos anônimos Viva e Deixe Viver, sempre com o seu trabalho de ajuda aos dependentes químicos. O grupo dos narcóticos anônimos procura reunir homens e mulheres a fim de que possam compartilhar suas experiências, forças e esperanças. Um local discreto onde pessoas atormentadas pelo vício encontram um pouco de paz. O Narcóticos Anônimos, eles trabalham toda segunda-feira. Eles possuem as reuniões aqui no espaço da sala de catequese do nosso salão paroquial. Então, é um grupo que ajuda muita gente, que tem feito muito bem a muitas pessoas e toda segunda-feira eles são fiéis. Isso que eu admiro muito isso neles. Toda segunda-feira eles são fiéis. Nem que venha 4, 8, 10, não importa. Eles estão ali, são fiéis às reuniões e têm feito um trabalho bonito nesse sentido de ajudar aquelas pessoas, muitas vezes, que estão querendo sair lá do vício, estão saindo do vício, mas precisam de um apoio. Precisam de uma ajuda, de um amigo, de alguém que os encoraje. E isso eles encontram aqui nos Narcóticos Anônimos com esse grupo. São em exemplos como esse que observamos a fé em movimento, a igreja agindo diretamente na vida das pessoas. A gente cedeu uma das salas de catequese e eles realizam esse trabalho bonito da parte deles para a sociedade. O único requisito para se tornar membro é o desejo de se manter sóbrio. Para ser membro dos Narcóticos Anônimos, não há taxas ou mensalidades. O importante é a gente caminhar no caminho de Deus. E Deus, ele nos conduz sempre pelo caminho do bem. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, as reuniões acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30, ao lado da Catedral Sagrado Coração de Jesus, aqui em União da Vitória. Aproveitando, Padre Ivo falou a nossa reportagem sobre o retorno do jornal editado pela Diocese de União da Vitória, o Estrela Matutina. O boletim mensal Estrela Matutina Catedral Sagrado Coração de Jesus aborda assuntos importantes relacionados à comunidade católica. O informativo da Diocese estará disponível para seus fiéis no próximo mês. Sai um pouquinho mais tarde, tá? Mas vai sair. Vai sair aí dentro de alguns dias. Nós teremos o Estrela Matutina circulando nas nossas comunidades, paróquias, casas, famílias. Se você quiser ler o boletim da Estrela Matutina das últimas edições, você pode acessar o site www.dioceseunivitoria.org.br. E a seguir, o andamento de obras em Porto União. E ainda, Copel realiza poda de árvores. Se do lado de União da Vitória as obras estão a todo vapor, Porto União também não deixa a desejar. Mesmo em ritmo de férias, o serviço não para. E as obras não param. Com o crescimento significativo da cidade de Porto União, as obras são cada vez mais necessárias. A administração da cidade, mesmo com efetivo reduzido, tem realizado muitos reparos nas ruas em Porto União. E aqui na cidade também estamos fazendo aquelas infiltrações emergenciais várias. Estamos fazendo também, começamos hoje, lá no loteamento não, fica no bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista, as ruas ali, elas são muito íngremes e agora com essa chuvarada, deu aí 2 semanas de chuva e abriu uns valetão. Então, é difícil para as pessoas lá, seja de carro, de moto, de bicicleta, aquelas subidas ali. Então, fomos lá com o Elmar, já passamos a patrola hoje em várias ruas lá, colocamos pedra, amanhã vamos continuar, vamos fazer algumas ruas do Conjunto Porto União também, que está ruim. Então, vários locais da cidade, hoje tivemos com o Odango no Vice King, ali também no bairro São Francisco, tivemos ali em Santa Rosa também, no bairro São Pedro, olhando onde tem alguns problemas para ir resolvendo com a equipe do Odango, fazendo limpeza e ajeitando.
O atual prefeito em exercício tem como objetivo dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito e, para isso, ele conta com a ajuda da população, que tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Nós vemos na televisão e aqui não está sendo diferente. Como tem chovido bastante esse final de ano, eu tenho saído e eu vejo que os problemas que estão dando, e não estou falando da boca para fora, isso é real. Todas as bocas de lobo, se não todas, 95% estão entupidas. Por quê? Com plástico, garrafa, sujeira, o que você imaginar está entupido e daí vai por cima, a água vai rasgando, vai tirando nos calçamentos, vai tirando aquelas pedrinhas que ficam no meu calçamento, vai estragando os calçamentos, vão soltando, vai entupindo o boca de lobo. Mas quem que é culpado disso? Nós mesmos, que jogamos o lixo na rua. Aloysio explica ainda que os danos vêm ocorrendo devido às fortes chuvas desse início de ano. A chuva, ela é inimiga do asfalto. Você pode ver em qualquer rodovia, em qualquer cidade. Não é aqui só em Porto União, isso é a nível Brasil. E principalmente em Porto União, que ano passado foi feito muito aquele asfalto a frio. Aquele asfalto a frio, ele tem um período, ele vence aquela ligação de emulsão e ele começa a ficar seco. E quando começa a chuvarada, começa a umedecer e estourar. Outro problema que preocupa a administração municipal são as infiltrações que se espalham por quase toda a cidade, mas por ser um problema antigo, precisa ser resolvido gradativamente. Nós estamos com 42 infiltrações na cidade, inclusive contando essa aí que está anotada. 42 infiltrações para fazer. Essa semana, ontem, que foi segunda-feira, eles já fizeram 2, dá para fazer 2, 3 por dia, depende do tamanho da infiltração. Mas o que aconteceu? Os tubos da nossa cidade, há muitos anos atrás, foram colocando, e por que dá infiltração? A chuva é muito forte, muito calçamento e muito asfalto e muita casa hoje com pavimentação no chão, desce muita água canalizada para os tubos. Os tubos eram de diâmetro de 40 e de 30, a pressão é muito forte, ele desemenda aonde eles são colocados os dois juntos e a água começa a passar por baixo. E daí ele faz uma sucção em algum lugar e puxa. Então, hoje em dia, eu diria assim para você que a região da Cidade Nova, ou mesmo ali a região do centro de Porto União, a Van, aquela região ali, nos próximos anos vai ter que fazer um projeto para trocar quase tudo. Está quase tudo comprometido a nossa população. E a comissão da Igreja Ucraíno-Católica do Bom Jesus, no Pintadinho, em Porto União, agradece a todas as pessoas que colaboraram com as suas doações e o trabalho, que participaram para a realização da festa no último dia 11 de janeiro, e parabeniza os ganhadores da rifa. E a Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, está realizando a poda de algumas árvores em locais públicos, que representam algum tipo de risco ou perigo na rede e também o próprio trânsito. Os funcionários da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, foram às ruas próximas da Praça Expedicionária e União da Vitória realizar poda de árvores. Os galhos das árvores já estavam muito próximos à fiação elétrica. Quando chove, os galhos ficam sobre os fios e podem soltar faíscas, gerando riscos para a comunidade. Este serviço serve para dar maior segurança e tranquilidade aos moradores. A Unespar FAF-UV disponibiliza no site a relação dos candidatos aprovados para a segunda chamada do vestibular de verão. A antiga FAF-UV, hoje Unespar, passa por muitas mudanças em seu calendário letivo. Essas mudanças são necessárias para o melhor andamento da instituição. Em entrevista à nossa reportagem, a chefe da seção de controle acadêmico, a Daniele, traz informações importantes para os calouros do último vestibular de verão. Então hoje está disponível no site da FAF-UV e no site da Unespar. Lembro, www.fafuv.br ou www.unespar.edu.br, está disponível o edital de segunda chamada do vestibular. É importante lembrar que as matrículas são amanhã, no dia 16, sexta-feira, das 13h30 às 18h30. Então, os acadêmicos, os calouros, que foram selecionados, devem comparecer amanhã. Não comparecendo, ele acaba perdendo a vaga. Então, é importante que compareçam com a documentação já divulgada e que também está disponível nesse site. Lembrando que as matrículas devem ser realizadas na instituição hoje no período das 13h30 até as 18h30. Confira agora os eventos que estão marcados para acontecer nos próximos dias. Grandiosa festa da comunidade ucraniana de Nova Galícia em Porto União. Dia 18 de janeiro, domingo, iniciando às 10h30,
a divina liturgia com bênção das águas, após almoço completo, no decorrer de mais atrações e a tarde dançante até o final da tarde. Bingo beneficente em prol da Vanessa, dia 31 de janeiro, sábado, a partir das 20 horas, no Salão da Paróquia São Pedro em São Paulo, no bairro São Pedro, em Porto União. Uma ação beneficente devido ao transplante de rim e pâncreas. Colaborem. A seguir, os indicadores econômicos e o aumento da cesta básica. É só um instante e já voltamos. Veja agora os indicadores econômicos para esta sexta-feira. Dólar comercial cotado em 2,64 para compra e venda. O dólar turismo cotado em 2,58 para compra e 2,73 para venda. O euro está cotado em 3,07 para compra e venda. Segundo pesquisas, a cesta básica subiu em média 13%. Especialistas comentam a alteração de preços. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, o aumento no preço dos produtos que compõem a cesta básica foi de R$ 13,79, elevando o valor final da cesta de R$ 253,15 para R$ 266,94. Segundo Júlio Alvarenga, coordenador de pesquisa da Secretaria, essa elevação no preço se dá apenas por especulação. Eu consultei fontes fornecedoras, eu consultei produtores e não há nada que eles esperassem que fosse ter um pico de mercado, um preço tão alto e outro tão baixo. Tem uma cara aí de muita especulação de preço. Os alimentos que registraram o maior índice de aumento foram o arroz tipo 1, o tomate e a batata inglesa, que teve uma elevação de 52,26%. E o reflexo do aumento nos produtos já é sentido no bolso do consumidor. Com certeza, são bem mais caros e muito mais caros. Muito, aumentou muito. Nossa Senhora, a gente não sabe se o que vai comer, o que compra, porque aumentou tudo. Ainda com base na pesquisa, o consumidor vai gastar 40,8% do salário mínimo líquido, o que equivale a 12 dias de trabalho. O economista Walter Monachesi explica o motivo da constante oscilação no preço dos alimentos. Nós estamos numa época de clima muito inseguro e muito incerto para a atividade agrícola, e aqueles que plantam para poder colher depois sabem com muita propriedade o que é que vai acontecer com a safra daqui a pouco. A de hoje já está no mercado, não tem como ser mexida, mas ele pode se precaver procurando um preço melhor para a possível escassez que haja a partir do clima incerto que nós estamos vivendo. Vale lembrar que o ideal é consumir os produtos da época. E nós vamos ficando por aqui. Para você, uma boa tarde. Lembrando que às 19 horas tem a segunda edição do Milênio Notícias. Até lá.